Uma escrava grávida foi tratada com frieza emocional a vida toda e quando entrou em trabalho de parto em uma lavanderia brutalmente quente, algo absolutamente impossível aconteceu. A temperatura da sala despencou instantaneamente para níveis de inverno em pleno fevereiro tropical. O ar ficou tão gelado que a respiração virava vapor, superfícies congelavam, e a bebê nasceu azul de frio. Mas o mais chocante é que a mãe estava tão congelada emocionalmente que seu corpo não conseguia gerar calor nem para a própria filha. Médicos confirmaram a temperatura impossível e disseram que ela precisava de calor emocional para se curar. O que aconteceu depois mudou tudo. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente impressionante sobre o poder do calor humano. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras profundas e transformadoras, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente! O interior do Rio de Janeiro sufocava sob o calor opressivo de fevereiro de 1877, o ar denso e úmido transformando cada movimento em esforço consciente enquanto fazendas de café se estendiam através de vales férteis da região de Vassouras que alimentavam a economia imperial com grãos que enriqueciam senhores através de exploração sistemática e implacável. A fazenda Santa Maria da Glória era uma das propriedades mais antigas e tradicionais da região, produzindo café de qualidade excepcional que era exportado para mercados europeus através do porto do Rio de Janeiro. Era propriedade do Visconde Armando de Albuquerque Vasconcelos, homem de 64 anos cuja família acumulara fortuna impressionante através de 4 gerações de exploração meticulosa da terra e dos 680 escravizados que a trabalhavam sob regime que era brutal em sua indiferença calculada e sistemática a sofrimento humano. O Visconde Armando cultivava cuidadosamente imagem de aristocrata refinado e cosmopolita, homem que estudará filosofia em Sorbonne, que colecionava arte europeia, que mantinha salão literário mensal, e que falava eloquentemente sobre importância de razão e civilização sobre emoção e sentimentalismo primitivo. Era homem que abordava tudo, incluindo escravidão, através de lente de distanciamento emocional filosófico, que via envolvimento emocional com sofrimento de outros como fraqueza de caráter que o homem civilizado deveria transcender através de cultivo de indiferença racional e desapego estoico. Essa filosofia de distanciamento emocional não era hipócrita no sentido convencional, ele realmente acreditava que compaixão e empatia eram falhas emocionais que interferiam com julgamento racional e administração eficiente. Elemento particularmente cruel de sistema do Visconde era a expectativa absoluta e rigorosamente imposta de que escravizados nunca apelariam para compaixão ou empatia de superiores, nunca tentariam criar conexão emocional através de expressar sofrimento de formas que solicitavam resposta compassiva, e aceitariam que relação entre senhor e escravizado era puramente transacional e funcional sem dimensão emocional ou compassiva nenhuma. Expressar sofrimento de formas que pareciam solicitar compaixão era interpretado como tentativa manipulativa inadequada de criar intimidade emocional que violava fronteiras apropriadas, e portanto era punido não necessariamente através de violência física mas através de frieza aumentada, distanciamento deliberado, e negação ainda mais completa de qualquer reconhecimento de humanidade emocional. Resultado era cultura profundamente tóxica e psicologicamente devastadora de frieza emocional institucionalizada onde pessoas aprendiam através de rejeição consistente e brutal que expressar sofrimento não traria ajuda ou compaixão mas apenas frieza aumentada e distanciamento adicional. Onde buscar conexão emocional ou compassiva era garantia de ser tratado com ainda mais indiferença calculada. Onde única forma de existir era em isolamento emocional completo sem expectativa nenhuma de que sofrimento seria reconhecido ou respondido com qualquer humanidade. Era a violência psicológica que funcionava através de negar necessidade humana básica de reconhecimento emocional e resposta compassiva, que transformava sofrimento em experiência completamente solitária que devia ser suportada sem expectativa de que alguém se importaria ou responderia com bondade. Entre os 680 escravizados estava Luísa, mulher de 26 anos grávida de 8 meses e meio, cuja história encapsulava tanto resiliência extraordinária quanto desumanização sistemática de regime que negava a humanidade através de impor frieza emocional absoluta como norma institucional. Ela nascerá na fazenda durante período de prosperidade econômica, filha de Isabel que morrera de complicações pós-parto quando Luísa tinha apenas 14 anos.
morte que fora seguida não por luto compartilhado ou reconhecimento de perda, mas por comentário frio do Visconde de que demonstrações emocionais excessivas interferem com o funcionamento apropriado e devem ser minimizadas em favor de retorno rápido a rotinas produtivas normais. Luísa crescerá trabalhando primeiro nas lavanderias onde demonstrara habilidade excepcional, depois como mucama servindo diretamente Viscondessa Carolina, esposa do Visconde. Posição de mucama era simultaneamente privilégio relativo, trabalho doméstico protegido de elementos naturais mais brutais, e prisão emocional onde qualquer expressão de necessidade emocional ou busca de conexão compassiva era respondida com frieza deliberada e distanciamento calculado que comunicava claramente que tais expressões eram inadequadas e não seriam toleradas. Luísa era conhecida em toda a fazenda por distanciamento emocional profundo que ia muito além de mera reserva, era ausência quase completa de expressão emocional, supressão tão total de qualquer indicação de vida emocional interior que ela parecia existir sem sentimentos, sem necessidades emocionais, sem expectativa nenhuma de que alguém responderia a sofrimento com compaixão ou bondade. Ela trabalhava quando doente sem expressar desconforto emocional sobre condição, continuava funcionando quando ferida sem indicar que ferimento causava sofrimento emocional que desejava reconhecimento, suportava condições impossíveis sem dar indicação de que esperava que alguém se importasse com o impacto emocional de condições. Outros escravizados falavam sobre Luísa em termos que misturavam reconhecimento pragmático e tristeza profunda. Reconhecimento de que distanciamento emocional dela era estratégia de sobrevivência em ambiente onde buscar conexão emocional trazia apenas rejeição mais fria. Tristeza porque isolamento emocional tão completo parecia indicar solidão devastadora e perda de esperança de que conexão humana compassiva fosse possível. Ela nunca pede compaixão ou bondade, diziam em sussurros. Nunca expressa sofrimento de formas que sugerem que espera que alguém se importe. É como se aprendeu que buscar conexão emocional traz apenas frieza maior, então parou completamente de buscar. Existe em isolamento emocional absoluto. O pai do bebê que carregava era mistério porque Luísa nunca compartilhara informação com ninguém, mantendo privacidade que era interpretada por alguns como discrição apropriada e por outros como resultado de isolamento emocional tão profundo que até a intimidade reprodutiva era experiência completamente privada sem dimensão de compartilhamento emocional. Havia especulação. Alguns diziam que era filho de Miguel, escravizado de 33 anos que trabalhava como carpinteiro e que possivelmente mantinha relação com Luísa. Outros sussurravam que era filho do próprio Visconde Armando ou de filho dele Eduardo. Violações que aconteciam mas que eram mantidas em segredo através de isolamento emocional onde vítimas não compartilhavam trauma porque sabiam que buscar compaixão ou suporte emocional traria apenas frieza aumentada. Esse distanciamento emocional de Luísa sobre gravidez, recusa ou incapacidade dela de expressar preocupações emocionais ou medos ou necessidades de suporte emocional sobre a experiência de estar grávida, criará dinâmica particularmente fria com Viscondessa Carolina. Mulher de 59 anos cuja própria maternidade fora marcada por perdas, 9 gravidezes resultando em 7 abortos espontâneos e 2 filhos que sobreviveram. Carolina desenvolvera a filosofia de que demonstração emocional sobre gravidez era sinal de fraqueza que mulheres civilizadas deveriam transcender através de distanciamento racional. Ver Luísa grávida mas completamente não emocional sobre experiência, trabalhando eficientemente sem expressar necessidades emocionais ou buscar suporte compassivo, confirmava para Carolina que a abordagem dela estava correta, que gravidez deveria ser tratada como função biológica sem dimensão emocional significativa, que mulheres fortes suportavam gravidez sem sentimentalismo, que buscar compaixão ou conexão emocional era fraqueza que deveria ser desencorajada. Era a validação de filosofia tóxica através de exemplo de mulher que fora quebrada tão completamente que já não expressava necessidades emocionais. Foi em manhã de segunda-feira, 19 de fevereiro de 1877, que incidente aconteceu que testaria distanciamento emocional de Luísa até quebramento e desencadearia eventos que mudariam tudo de formas que ninguém poderia prever. Luísa estava servindo café da manhã quando tropeçou ligeiramente em tapete dobrado. Não caiu, não derramou nada, apenas cambaleou momentaneamente antes de recuperar equilíbrio. Mas movimento foi notado por Carolina que estava em humor particularmente crítico devido à carta recebida contendo notícias financeiras preocupantes sobre investimentos familiares. Você está trabalhando descuidadamente,
Carolina disse com frieza deliberada e calculada projetada para comunicar desaprovação sem envolvimento emocional. Gravidez não é desculpa para a incompetência. Espera-se que mantenha padrões normais independente de condição pessoal. Luísa imediatamente compôs postura e expressão em neutralidade emocional perfeita, não mostrando mágoa ou defesa ou qualquer reação emocional à crítica injusta, porque mostrar emoção seria solicitar reconhecimento que Carolina deliberadamente negaria. E você não mostra reação apropriada quando criticada, Carolina continuou, encontrando falha em ausência de resposta emocional exatamente como encontraria falha se houvesse resposta emocional, porque sistema estava projetado para punir independente de comportamento. Frieza emocional sua é desrespeitosa. Demonstra falta de envolvimento apropriado com trabalho e superiores. Era reformulação perversa onde distanciamento emocional que sistema exigia era punido como se fosse desrespeito. Luísa permaneceu emocionalmente neutra porque responder emocionalmente seria cair em armadilha. Se mostrasse mágoa seria acusada de sentimentalismo manipulativo. Se permanecesse neutra seria acusada de frieza desrespeitosa. Não havia resposta emocional correta porque sistema estava projetado para punir qualquer expressão emocional e qualquer ausência de expressão emocional. Era a impossibilidade lógica disfarçada como padrão comportamental. Armando, Carolina virou-se para marido que estava lendo jornal sem olhar para a cena porque preferia não envolver-se emocionalmente com conflitos domésticos. Luísa demonstra incompetência e frieza emocional inadequada. Sugiro que seja transferida temporariamente para trabalho que não requeira presença em Casagrande até que aprenda padrões emocionais apropriados. Era a recomendação que era cruel porque isolava Luísa ainda mais e porque criticava-a simultaneamente por ter emoções e por não ter emoções. Visconde Armando acenou sem levantar olhos de jornal. Razoável. Luísa, você será transferida para trabalho em lavanderias por período de 1 mês para reflexão sobre importância de manutenção de padrões apropriados tanto de trabalho quanto de apresentação emocional adequada à posição. Era sentença proferida com indiferença completa, sem reconhecimento de que trabalho em lavanderias, envolvendo lavar roupas pesadas encharcadas, torcer lençóis grandes, trabalhar em calor e umidade constantes, seria fisicamente brutal para a mulher grávida de 8 meses e meio. Luísa foi transferida para lavanderias naquela tarde sem tempo para preparação ou ajuste. Trabalho era exatamente tão brutal quanto esperado: carregar trouxas pesadas de roupas sujas, lavar em água quente que fazia vapor subir constantemente criando ambiente de calor sufocante, torcer lençóis que exigiam força considerável, trabalhar curvada sobre tanques por horas. E através de tudo, Luísa mantinha neutralidade emocional perfeita porque expressar dificuldade seria buscar compaixão que não viria e que apenas confirmaria que ela era fraca emocionalmente. Dias em lavanderias passaram em isolamento emocional que era tão completo quanto isolamento físico teria sido. Luísa trabalhava cercada por outras mulheres, mas em solidão emocional absoluta porque aprenderá através de anos que compartilhar dificuldades ou buscar suporte emocional traria apenas frieza ou pior, confirmação de que era fraca e inadequada. Então trabalhava em silêncio emocional, suportando calor brutal e trabalho físico pesado sem expressar desconforto, sem pedir ajuda, sem indicar que gravidez tornava trabalho progressivamente mais difícil conforme dias passavam. Corpo começou a dar sinais de estresse, costas doendo constantemente de curvar-se sobre tanques com ventre volumoso criando tensão adicional, mãos inchando de trabalho constante em água quente, pés inchando de ficar em pé por horas em ambiente úmido. Mas Luísa suprimia reconhecimento de sinais porque reconhecer seria admitir vulnerabilidade que sistema interpretaria como fraqueza emocional inadequada. Dissociava de sensações corporais tão completamente quanto possível, existindo em estado de ausência emocional onde corpo sofria mas mente recusava processar sofrimento como experiência emocional que merecia reconhecimento ou resposta compassiva. Foi em 6º dia de trabalho em lavanderias, aproximadamente 1 semana após transferência, que Luísa sentiu primeira contração real, não Braxton Hicks mas trabalho de parto começando prematuramente por aproximadamente 2 semanas, provavelmente induzido por combinação de trabalho físico brutal, estresse de ambiente e calor extremo de lavanderias. Reconheceu o significado imediatamente mas não reagiu emocionalmente porque reação emocional seria buscar compaixão que não viria e que apenas confirmaria a inadequação emocional dela.
Decidiu continuar trabalhando porque parar seria admitir necessidade que seria interpretada como fraqueza emocional, porque relatar trabalho de parto seria buscar reconhecimento de condição que sistema negaria ou responderia com frieza. Porque anos de condicionamento ensinaram que única resposta segura a qualquer crise era continuar funcionando sem expressão emocional até que corpo literalmente não pudesse mais funcionar. Era a lógica devastadora de pessoa que aprenderá que buscar ajuda emocional ou compassiva era mais perigoso que sofrer sozinha em isolamento emocional absoluto. Trabalho de parto progrediu através de manhã enquanto Luísa continuava lavando roupas em silêncio emocional absoluto. Contrações vinham progressivamente mais frequentes e intensas, mas ela suportava sem mudar expressão facial, sem fazer sons, sem alterar ritmo de trabalho visivelmente, porque fazer qualquer dessas coisas seria admitir emocionalmente que algo estava acontecendo que requeria reconhecimento ou resposta compassiva de outros. Era a dissociação emocional levada a extremo impossível, onde processo físico de dar à luz acontecia, mas experiência emocional era completamente suprimida. Foi ao meio-dia que águas romperam. Líquido quente escorrendo por pernas enquanto estava torcendo o lençol grande. Ela continuou torcendo o lençol até completar tarefa, colocou o lençol em cesto apropriado, e só então parou para reconhecer situação. E mesmo então, reconhecimento não foi emocional mas puramente funcional. Águas romperam indicando que parto era iminente, precisava ir para a enfermaria. Mas não havia emoção conectada a reconhecimento. Não havia medo ou preocupação ou qualquer sentimento sobre situação, porque sentimentos eram luxo que não podia permitir-se. Caminhou calmamente para a área onde o supervisor trabalhava e relatou com voz completamente neutra. Águas romperam. Trabalho de parto está progredindo. Preciso ir para a enfermaria. Não havia emoção em voz, não havia pedido por ajuda rápida ou expressão de urgência. Era relato factual, como se estivesse relatando que ferramenta quebrou ou que suprimento precisava reposição. Supervisor, treinado no mesmo sistema de frieza emocional, respondeu com mesma neutralidade: muito bem. Vá para a enfermaria. Outra trabalhadora assumirá suas tarefas. Não havia reconhecimento de que Luísa estava em emergência médica, não havia oferta de ajuda para caminhar ou de chamar parteira rapidamente. Apenas permissão fria para ir resolver problema médico como se fosse questão administrativa de rotina. E Luísa não esperava mais, porque anos de condicionamento ensinaram que esperar compaixão ou urgência ou reconhecimento emocional de importância de situação era esperar o que nunca viria e apenas confirmaria própria inadequação emocional. Caminhou sozinha para a enfermaria, jornada de talvez 200 metros que levou 10 minutos porque contrações forçavam-na parar a cada 20 ou 30 metros. Mas caminhou sozinha porque pedir ajuda seria admitir vulnerabilidade emocional que sistema negaria. Chegou à enfermaria encontrando apenas assistente jovem presente porque parteira principal estava atendendo outro caso em parte distante da fazenda. Trabalho de parto. Luísa relatou com mesma neutralidade emocional. Águas romperam há aproximadamente 15 minutos. Assistente, mulher de 20 anos com apenas 2 anos de experiência. Sentiu pânico que tentou esconder porque mostrar emoção seria inadequado. Tia Benedita está longe, ela disse tentando manter voz neutra. Posso mandar buscar, mas pode levar hora. Você consegue esperar? Era pergunta absurda, trabalho de parto não espera. Mas era pergunta sincera de pessoa treinada a acreditar que necessidades médicas deveriam ser acomodadas à conveniência administrativa em vez de serem tratadas com urgência apropriada. Não posso controlar progressão, Luísa respondeu factualmente, ainda sem expressão emocional sobre situação onde deveria legitimamente estar sentindo medo ou urgência. Bebê virá quando o corpo determinar, independente de conveniência. Era articulação de verdade biológica óbvia, mas que foi necessária porque sistema operava em negação de realidades físicas quando realidades eram inconvenientes. Assistente mandou mensageiro buscar Benedita urgentemente e então tentou preparar Luísa para parto com recursos limitados de conhecimento e experiência. Você precisa deitar aqui, ela disse indicando cama estreita. E respirar? Eu acho que respiração é importante. Era tentativa sincera, mas revelava a inadequação desesperadora de preparação para a situação séria que requeria experiência que ela não tinha. Luísa deitou-se e começou a fazer o que corpo instruía fazer, respirar através de contrações,
empurrar quando pressão tornava-se irresistível, funcionar através de processo sem guia porque guia não estava disponível. E através de tudo, mantinha neutralidade emocional porque expressar medo ou dor ou necessidade de suporte seria buscar conexão emocional que aprenderá a esperar nunca viria com bondade mas apenas com frieza aumentada que confirmaria fraqueza. Trabalho de parto intensificou rapidamente, contrações vindo quase continuamente, pressão tornando-se imensa, bebê descendo através de canal sem assistência adequada. Assistente observava com crescente pânico mal escondido, tentando lembrar fragmentos de conhecimento sobre parto mas não tendo experiência prática suficiente para saber o que fazer quando complicações surgissem. E Luísa, processando própria situação através de dissociação emocional absoluta, reconhecia factualmente que estava dando à luz sem assistência adequada mas não permitia-se sentir emocionalmente o terror que situação deveria legitimamente provocar. Foi ao meio da tarde, aproximadamente 3 horas após águas romperem, que bebê começou a coroar, cabeça aparecendo e depois recuando com cada contração. Assistente viu e sentiu alívio de que processo estava progredindo mas também ansiedade de que momento crítico estava chegando onde incompetência dela seria testada. Bebê está vindo, ela disse desnecessariamente. Você precisa empurrar? Quando contração vir. Era a instrução hesitante mas sincera. Luísa empurrou conforme corpo comandava, não porque assistente instruiu mas porque impulso biológico era irresistível. E conforme empurrava, conforme bebê começava a emergir, algo extraordinário e completamente impossível começou a acontecer que mudaria tudo. Temperatura na enfermaria começou a cair dramaticamente e impossível, não gradualmente mas instantaneamente, como se termostato invisível tivesse sido ajustado para frio extremo subitamente. Assistente ofegou conforme sentiu temperatura despencar. Havia estado trabalhando no calor normal de tarde de fevereiro tropical, suando profusamente, e subitamente estava tremendo de frio como se estivesse em inverno. Respiração tornou-se visível no ar como vapor, indicando que temperatura estava abaixo de ponto de orvalho apesar de ser impossível em fevereiro tropical. O que está acontecendo? Ela sussurrou, confusão misturando-se com medo de fenômeno impossível. Luísa, focada em trabalho de parto, notou frio perifericamente mas não reagiu emocionalmente porque reação emocional continuava sendo impossível através de dissociação mantida. Mas conforme temperatura continuava caindo impossível, ar ficando gelado, superfícies começando a formar condensação como se estivessem perto de ponto de congelamento. Até ela não podia ignorar completamente fenômeno. E então entendeu com claridade devastadora. Frieza emocional de vida inteira estava manifestando-se literalmente como frio físico. Anos de ser tratada com indiferença gelada estavam cristalizando no ar ao redor. Isolamento emocional estava tornando-se isolamento térmico que era mensurável e impossível de negar. Temperatura continuou caindo impossível conforme trabalho de parto de Luísa alcançava estágio final. Assistente, tremendo incontrolavelmente agora, tentou cobrir Luísa com mantas mas mantas pareciam não ajudar contra frio que emanava não de fonte externa mas de dentro da própria sala, como se frieza estava sendo gerada pela situação em si. Preciso buscar ajuda, assistente disse com dentes batendo. Isso não é normal. Temperatura não pode cair assim. Mas antes que pudesse sair, bebê nasceu em rache final com o último empurrão poderoso de Luísa. Emergiu em ar que estava agora tão frio que condensação formava nuvens visíveis, em ambiente onde temperatura era impossível mas mensurável por qualquer pessoa presente. Era menina, pequena e prematura mas respirando, chorando fracamente, corpo azulado não apenas de nascimento mas de frio extremo que preencheu sala. E no momento exato em que bebê nasceu completamente e começou a chorar, temperatura cessou de cair mas não voltou ao normal. Permaneceu em nível impossível de frio, mantendo sala em estado de inverno enquanto fora continuava sendo fevereiro tropical quente. Assistente pegou o bebê rapidamente, tentando aquecer criança contra próprio corpo que também estava tremendo, limpando e envolvendo em mantas que pareciam inadequadas contra frio impossível que permeava tudo. Por que está tão frio? Assistente perguntou retoricamente, não esperando resposta porque não havia resposta racional possível. Mas Luísa, processando experiência através de dissociação que estava começando a rachar sob peso de impossível,
Respondeu com voz que pela primeira vez em anos carregava traço de emoção. Não calor, mas reconhecimento frio e claro de conexão entre experiência e manifestação. Frieza. Vida inteira de frieza. Tratada com indiferença gelada. Nunca reconhecimento emocional, nunca compaixão, nunca calor humano. Apenas frio. E agora? Frio é literal. Manifesto. Impossível de negar. Eram palavras que articulavam conexão entre experiência psicológica de ser tratada com frieza emocional sistemática e manifestação física de frio impossível, que nomeavam décadas de isolamento emocional como causa de fenômeno. E assistente, ouvindo, sentiu verdade visceral de explicação mesmo não tendo lógica científica para suportar. Sala estava fria porque Luísa fora tratada com frieza. Temperatura impossível era a manifestação literal de indiferença emocional que sistema impusera. Frio físico era testemunho objetivo de frio emocional que sempre fora negado ou minimizado. Tia Benedita chegou 30 minutos depois, tendo corrido assim que recebeu mensagem urgente. Mas quando abriu porta de enfermaria, foi confrontada por onda de ar gelado que emanou como se enfermaria fosse geladeira gigante. Meu Deus, ela sussurrou, parando na soleira processando o impossível de temperatura que sentiu. Entrou cautelosamente, fechando porta atrás para tentar conter frio, e encontrou cena que era simultaneamente normal e impossível. Nascimento completado com mãe e bebê aparentemente estáveis, mas temperatura que estava talvez 15 graus Celsius em sala que deveria estar 30 graus ou mais. O que aconteceu aqui? Benedita perguntou, não apenas sobre parto mas sobre fenômeno térmico impossível que qualquer pessoa podia sentir imediatamente. Assistente explicou cronologia, trabalho de parto progredindo, temperatura caindo impossível conforme parto acontecia, nascimento em frio extremo, temperatura permanecendo baixa mesmo após nascimento completar. E Luísa acrescentou com voz que ainda carregava traço incomum de emoção, frieza de vida inteira. Manifestando literalmente. Frio que sempre senti emocionalmente agora é frio que todos sentem fisicamente. Benedita, mulher de sabedoria nascida de décadas de experiência, aceitou explicação não porque fazia sentido científico mas porque fazia sentido humano profundo. Você foi tratada com frieza emocional por toda a vida, ela disse não como pergunta mas como confirmação. Nunca calor humano, nunca compaixão, nunca reconhecimento emocional de sofrimento. Apenas indiferença gelada. E durante parto, momento de vulnerabilidade máxima que deveria ser acompanhado por calor e suporte, frieza manifestou-se literalmente. Sala está testemunhando objetivamente o que você experimentou subjetivamente por anos. Era a interpretação que dava significado a impossível, que conectava fenômeno físico com experiência emocional de formas que eram poeticamente verdadeiras mesmo se cientificamente inexplicáveis. E interpretação ressoou não apenas com Luísa mas com assistente que testemunhara a manifestação, porque ambas reconheceram verdade de que sistema operava através de frieza emocional sistemática e que frieza tinha custos que normalmente permaneciam invisíveis mas que agora eram tornados literais e impossíveis de negar. Benedita verificou mãe e bebê. Ambas estavam medicamente estáveis apesar de circunstâncias de nascimento e apesar de frio extremo que continuava. Mas bebê estava obviamente hipotérmica, tremendo constantemente, lábios azulados, precisando calor urgentemente mas não aquecendo adequadamente mesmo envolvida em múltiplas mantas porque frio era ambiental e penetrava tudo. Preciso levar vocês para fora desta sala, Benedita decidiu. Temperatura aqui é impossível mas real e bebê vai morrer de hipotermia se ficarmos. Tentou mover Luísa mas quando colocou mãos sob braços de Luísa para ajudá-la a sentar, descobriu algo ainda mais impossível. Luísa estava fria ao toque como se pele dela estivesse próxima de temperatura de sala impossível, como se corpo dela estava gerando frio em vez de calor. Você está gelada, Benedita disse com preocupação crescente. Temperatura corporal está muito baixa. Isso é medicamente impossível para pessoa viva mas estou sentindo. Era a confirmação de que fenômeno não estava limitado a ambiente mas estava afetando Luísa diretamente. Sinto frio por dentro, Luísa disse, articulando experiência com clareza surpreendente. Não apenas pele mas interior. Como se frieza de anos finalmente penetrou completamente.
Como se não tenho calor interior próprio mais porque foi negado por tanto tempo que esqueci como gerar. Estou gelada. Por dentro e por fora. Eram palavras devastadoras que descreveram não apenas estado físico mas estado emocional de pessoa que fora tratada com frieza tão completamente que tinha internalizado frio como estado fundamental de ser. Benedita tomou decisão rápida. Vou buscar mantas aquecidas e água quente. E vou informar Casagrande sobre situação porque isso é emergência médica de tipo que nunca vi. Saiu rapidamente, deixando o assistente com Luísa e bebê em sala que permanecia impossível fria. E a assistente, tremendo mas determinada a ajudar, segurou o bebê contra corpo tentando compartilhar calor corporal que tinha, enquanto Luísa deitava em dissociação que estava sendo forçadamente quebrada por impossível de situação. Notícia de que temperatura em enfermaria caíra impossível durante parto de Luísa espalhou-se rapidamente através de fazenda. Trabalhadores que passaram perto relataram sentir frio emanando de edifício mesmo de distância, como se enfermaria tivesse tornado-se fonte de frio que radiava para fora. E história que circulou incluiu interpretação que Benedita oferecerá, que frieza emocional de vida inteira manifestara-se como frio físico impossível durante parto, que sistema de indiferença gelada produziu frio literal que testemunhava objetivamente custo emocional de ser tratado sem calor humano ou compaixão por anos. Viscondessa Carolina veio à enfermaria quando ouviu o relato, cética sobre impossibilidade relatada mas curiosa. Quando abriu porta, foi imediatamente confrontada por frio que era inegável e chocante. Isto é, como isso é possível? Ela sussurrou, entrando cautelosamente e sentindo temperatura que era obviamente muito abaixo de temperatura externa tropical. Viu Luísa deitada tremendo, bebê nos braços de assistente também tremendo, Benedita preparando água quente tentando criar fonte de calor em ambiente que resistia a aquecimento. Luísa Carolina disse, aproximando-se de cama, o que causou isso? E Luísa, olhando diretamente para Carolina pela primeira vez em anos com olhos que mostravam emoção em vez de neutralidade cuidadosa, respondeu com voz que carregava décadas de frio emocional finalmente encontrando expressão, você causou. Sistema causou. Frieza de vida inteira. Nunca calor humano, nunca compaixão, nunca reconhecimento emocional de sofrimento. Apenas indiferença gelada. Fui punida por expressar emoção. Fui punida por buscar conexão. Aprendi que única forma de existir era em frio emocional absoluto. E agora frio é literal. Manifesto. Testemunho físico de frieza que sempre negou ou minimizou. Eram acusações diretas articuladas com clareza emocional que Luísa nunca expressara antes, nomeação de violência de sistema de frieza emocional, conexão explícita entre tratamento frio e manifestação impossível. E Carolina, confrontada por acusação enquanto tremendo literalmente de frio impossível que testemunhava a verdade de acusação, não tinha resposta preparada porque situação estava completamente fora de parâmetros de como o sistema normalmente operava. Você está sendo emocional, Carolina finalmente disse, caindo em padrão habitual de criticar expressão emocional. Emoção está interferindo com pensamento racional sobre situação médica. Mas palavras soaram vazias mesmo para Carolina porque sala estava literalmente fria de forma impossível, porque bebê estava morrendo de hipotermia, porque situação testemunhava objetivamente que frieza emocional tinha custos reais e imensos que não podiam mais ser negados ou racionalizados. Visconde Armando chegou 10 minutos depois, tendo sido informado de emergência médica envolvendo temperaturas anomalous impossíveis. Quando entrou em enfermaria e sentiu frio, racionalismo filosófico dele foi confrontado por impossível que não se encaixava em quadro de realidade que construíra. Isto viola a termodinâmica básica, ele disse, tentando processar através de lógica científica. Temperatura não pode cair assim sem fonte de refrigeração. Deve haver explicação racional. Mas Benedita, trabalhando para tentar aquecer bebê que estava perigosamente hipotérmica, respondeu com frustração nascida de urgência médica. Explicação racional é que trataram Luísa com frieza emocional por toda a vida e frieza manifestou-se literalmente durante parto. Pode não fazer sentido científico, mas faz sentido humano profundo. E enquanto vocês debatem termodinâmica, bebê está morrendo de hipotermia porque sala está impossível fria.
Eram palavras que priorizaram emergência humana sobre debate filosófico, que nomearam culpabilidade sem sutileza. E Armando, confrontado por priorização assim, reconheceu implicitamente através de silêncio que debate filosófico sobre mecanismos era menos importante que resposta à emergência médica causada por sistema que ele mantinha. Armando tomou ação pragmática se não compassiva. Movam mãe e bebê para a sala aquecida na casa grande imediatamente. Preparem fogo em lareira, água quente, mantas aquecidas, tudo necessário para tratar hipotermia. E chamem médico de vila urgentemente. Eram ordens que demonstravam capacidade de responder eficientemente à emergência mesmo sem reconhecimento emocional de responsabilidade por criar condições que levaram à emergência. Luísa foi carregada cuidadosamente para a casa grande, primeira vez em semana que entrava no edifício desde transferência punitiva para lavanderias. Foi colocada em quarto com lareira onde fogo foi aceso imediatamente, envolvida em mantas aquecidas que eram trocadas frequentemente conforme esfriavam impossível rápido contra a pele dela que permanecia gelada. Bebê foi colocada contra a pele de Luísa, contato pele a pele para compartilhar calor corporal. Mas calor não fluía de mãe para filha como deveria porque mãe não tinha calor para compartilhar, tinha apenas frio que parecia emanar de interior. Tia Benedita trabalhou incansavelmente por horas tentando aquecer mãe e bebê através de métodos que conhecia, mantas aquecidas, água quente em garrafas contra a pele, chá quente se Luísa pudesse beber, ambiente aquecido ao máximo possível através de fogo constante. Mas temperatura corporal de Luísa permanecia perigosamente baixa, recusando subir apesar de todos os esforços, como se corpo dela tinha esquecido como gerar calor ou como se frio interior era tão profundo que resistia a aquecimento externo. E bebê, dependente de calor materno que não vinha, continuava em estado crítico de hipotermia, tremores constantes, letargia preocupante, sucção fraca quando tentada alimentar. Ela precisa de calor que mãe não pode dar, Benedita disse com frustração e preocupação crescentes. E não sei como aquecer bebê adequadamente quando mãe que deveria ser fonte de calor está mais fria que ambiente. Miguel, o carpinteiro que muitos suspeitavam ser pai de bebê, chegou quando ouviu de emergência e pediu permissão para entrar. Posso ajudar? Ele perguntou com urgência clara em voz. Benedita, pragmática sobre necessidade, acenou. Coloque bebê contra sua pele. Contato pele a pele com adulto que tem temperatura corporal normal pode ajudar. Miguel abriu camisa e Benedita colocou o bebê minúscula contra peito dele, cobrindo ambos com mantas. E gradualmente, mensuravelmente, bebê começou a aquecer contra corpo de Miguel de formas que não acontecerá contra corpo de Luísa. Tremores diminuíram, cor começou a melhorar ligeiramente, respiração tornou-se menos trabalhada. Está funcionando, Benedita disse com alívio. Seu calor corporal está transferindo para ela de formas que calor de mãe não está. Era a confirmação de que problema não era a incapacidade de bebê de absorver calor, mas era a falta de calor em mãe para transferir. Luísa, observando Miguel segurando filha e vendo que filha aquecia contra ele de formas que não aquecia contra ela, sentiu emoção que não sentirá em anos. Não raiva ou tristeza nomeáveis, mas reconhecimento profundo e devastador de que frio interior dela era tão completo que não podia oferecer calor mesmo para a própria filha recém-nascida que precisava desesperadamente. Eu não tenho calor para dar, ela disse com voz que finalmente quebrava com emoção. Fui tratada com frieza por tanto tempo que não tenho calor interior próprio. Nem para minha filha. Nem para bebê que acabou de nascer. Estou vazia de calor. Eram palavras que articulavam perda devastadora não apenas de temperatura corporal mas de capacidade emocional de oferecer calor humano, conexão, amor, tudo que fora negado tão sistematicamente que já não existia como recurso interior que podia ser acessado mesmo quando necessidade era desesperadora. E palavras carregaram emoção genuína, luto por perda que estava reconhecendo, dor por inadequação que não era falha própria mas era resultado de tratamento que receberá. Miguel, segurando o bebê que estava aquecendo contra o corpo dele, olhou para Luísa com compaixão. Primeira resposta emocional genuína que ela receberá de alguém em contexto de situação impossível. Você não está vazia, ele disse com gentileza. Está congelada. Há diferença. Vazio é ausência permanente.
Congelado é temporário. Pode descongelar com calor suficiente dado por tempo suficiente. Você precisa calor assim como o bebê precisa. Eram palavras que ofereceram esperança de que frio não era estado permanente, mas era condição que podia ser revertida, que ofereceram metáfora de descongelamento como processo de recuperação emocional. E Luísa, ouvindo, sentiu algo, não calor ainda, mas reconhecimento de possibilidade de que calor podia ser recuperado, que frio não era destino permanente, mas era dano que podia ser curado através de receber calor que sempre fora negado. Dr. Sebastião Costa chegou 3 horas depois, tendo cavalgado de vila assim que recebeu mensagem sobre emergência médica envolvendo hipotermia impossível. Era homem de 52 anos, médico há 27, com educação europeia e compromisso com racionalismo científico. Mas ao examinar Luísa e bebê e ouvir descrição de temperatura impossível em enfermaria e de temperatura corporal persistentemente baixa de Luísa apesar de esforços de aquecimento, racionalismo encontrou limites. Temperatura corporal dela está aproximadamente 33 graus Celsius, ele anunciou após verificar com termômetro. Isso é hipotermia moderada que deveria causar confusão mental severa e disfunção. Mas ela está consciente e articulada. Medicamente impossível, mas observável. Verificou bebê que estava aquecendo contra Miguel. Bebê está aquecendo adequadamente com contato corporal de pessoa com temperatura normal. Mas não aqueceu com contato de mãe que tem temperatura subnormal. Sugere que problema não é com bebê mas com mãe gerando calor inadequado. Por que ela não está gerando calor corporal normal? Armando perguntou, buscando explicação médica racional. Sebastião respondeu honestamente: não há explicação médica óbvia. Não há doença que causa hipotermia persistente em ambiente aquecido sem causa subjacente como hipotireoidismo severo ou sepse, nenhuma das quais ela apresenta sinais de ter. Se forçado a especular baseado em informações fornecidas sobre contexto, sugeriria que trauma psicológico profundo pode manifestar-se em sintomas físicos de formas que medicina não entende completamente. Se ela foi tratada com frieza emocional sistemática por anos conforme relatado, é possível, não científico mas possível, que experiência psicológica manifestou-se como condição fisiológica durante estresse extremo de parto. Era especulação cautelosa que reconhecia conexão possível entre tratamento emocional e manifestação física sem afirmar certeza científica, que mantinha a porta aberta para explicação que ligava experiência humana a sintomas corporais. E especulação ressoou com Benedita que tinha observado conexões similares através de décadas de experiência. Corpo mantém registro de trauma. Vi isso antes em formas diferentes. Luísa foi congelada emocionalmente por anos através de frieza sistemática. E durante parto, vulnerabilidade extrema. Congelamento manifestou-se literalmente como hipotermia que medicina não pode explicar mas que faz sentido humano profundo. Carolina, ouvindo interpretações que conectavam tratamento dela com condição médica impossível de Luísa, sentiu desconforto profundo que começava a transformar-se em algo próximo de reconhecimento. Você está dizendo que tratamento emocional causou condição física? Ela perguntou, não retoricamente mas genuinamente procurando entender. Sebastião respondeu cuidadosamente: estou dizendo que a correlação observável entre história de frieza emocional sistemática e condição física impossível de hipotermia sem causa médica aparente. Causalidade é difícil estabelecer cientificamente, mas correlação é inegável. E tratamento? Armando perguntou pragmaticamente. Sebastião respondeu: medicamente, continuar esforços de aquecimento externo. Mas baseado em especulação sobre causa, sugeriria também aquecimento emocional, resposta compassiva, reconhecimento emocional de sofrimento, conexão humana calorosa que foi negada. Se condição é manifestação de frieza emocional, lógica sugere que calor emocional pode ser parte de cura assim como calor físico. Era a prescrição que era simultaneamente médica e humanitária, que reconhecia que cura poderia requerer não apenas intervenção física mas também mudança emocional em como Luísa era tratada. E prescrição desafiou diretamente filosofia de distanciamento emocional que Armando e Carolina mantinham, forçou confrontação com possibilidade de que filosofia tinha custos humanos reais que medicina agora testemunhava.
Armando e Carolina retiraram-se para discussão privada sobre situação impossível que enfrentavam. Sistema que mantinham estava baseado em frieza emocional como virtude, mas sistema aparentemente produziu condição médica impossível que médico sugeria requeria calor emocional para curar. Continuar frieza seria manter consistência filosófica, mas arriscaria a vida de mãe e bebê. Mudar para calor seria admitir que filosofia estava errada, mas poderia salvar vidas. Era a escolha que forçava a confrontação com valores, que expunha custos humanos de distanciamento emocional que sempre preferiam não ver. E confrontação estava forçada não por argumento moral abstrato, mas por impossibilidade física inegável que testemunhava objetivamente custo de frieza. Sala que ficou impossível fria, mãe que não podia gerar calor, bebê morrendo de hipotermia porque mãe não tinha calor para dar. Após horas de deliberação desconfortável, Carolina tomou decisão que custou enormemente a orgulho filosófico, mas que humanidade básica exigia. Retornou ao quarto onde Luísa estava, aproximou-se de cama, e pela primeira vez em anos de relação, falou com calor genuíno em vez de frieza calculada. Luísa, eu reconheço que tratei você com frieza. Que mantive distância emocional, que neguei reconhecimento de seu sofrimento. Que sistema que mantivemos puniu conexão emocional. E médico sugere que frieza pode ter contribuído para a condição impossível que você experimenta. Então estou oferecendo agora o que neguei antes: calor emocional, reconhecimento, conexão humana. Não sei se ajudará medicamente, mas sei que é moralmente necessário. Eram palavras que custaram a Carolina, admissão que desafiou décadas de filosofia de distanciamento emocional, oferecimento de calor que sempre criticara como sentimentalismo fraco. Mas eram também palavras genuínas nascidas de confrontação com o impossível que forçou reconhecimento de que filosofia tinha custos que não podia mais negar. E Luísa, ouvindo, sentiu algo começar a mudar, não fisicamente ainda mas emocionalmente, reconhecimento de que calor estava sendo oferecido, que conexão estava sendo estendida, que isolamento emocional de anos estava sendo quebrado. Obrigada, Luísa sussurrou, voz ainda fraca mas carregando emoção genuína pela primeira vez em anos. Isso significa algo. Não sei se muda a condição física, mas muda algo interior. Reconhecimento ajuda mesmo quando cura não é instantânea. Eram palavras que aceitavam oferecimento enquanto reconhecendo que cura seria processo não evento instantâneo, que validavam gesto enquanto mantendo expectativas realistas. Armando também veio, aproximou-se com desconforto visível porque expressar calor emocional violava a filosofia de distanciamento racional que cultivara por vida inteira. Doutor sugere que calor emocional pode ajudar cura, ele disse, formulando oferecimento em termos médicos pragmáticos porque era mais fácil que admitir mudança moral. Portanto, oferecerei reconhecimento emocional como parte de tratamento. Você sofreu frieza sistemática que foi erro de sistema que mantive. Reconheço isso agora. Era oferecimento mais frio que de Carolina, mais transacional que genuinamente compassivo, mas ainda representava a mudança fundamental de homem que sempre mantivera distanciamento filosófico absoluto. E mudança testemunhava poder de impossível de forçar confrontação com filosofias e comportamentos que pareciam aceitáveis até que custos tornaram-se literais e inegáveis. Conforme dias seguintes passaram, Luísa foi tratada não apenas com calor físico mas com calor emocional deliberado. Carolina visitava regularmente, conversava não com frieza mas com interesse genuíno, reconhecia emoções em vez de criticá-las como fraqueza, oferecia compaixão em vez de distanciamento. Miguel permanecia próximo, segurando o bebê frequentemente para transferir calor corporal, conversando com Luísa com gentileza que ela nunca experimentara consistentemente antes, criando um ambiente de calor emocional que contrastava dramaticamente com frieza de anos. E gradualmente, não instantaneamente mas mensuravelmente ao longo de dias, temperatura corporal de Luísa começou a subir. Primeiro apenas 1 grau, depois outro, lentamente aproximando-se de normal conforme corpo aparentemente descongelava através de combinação de aquecimento físico e emocional. Era progresso que Sebastião documentava com fascínio científico e satisfação humanitária, confirmando que calor emocional parecia realmente contribuir para a recuperação física de formas que medicina não podia explicar mas podia observar. Bebê foi nomeada calor,
nome que reconhecia tanto frio de nascimento quanto esperança de calor futuro. Porque nasceu em frio impossível, mas representa a possibilidade de recuperar calor, Luísa explicou. Porque precisa calor que estou aprendendo a oferecer novamente. Porque vida dela será diferente de minha, com calor emocional desde início em vez de frieza que experimentei. Conforme semanas tornaram-se meses, transformações continuaram. Luísa recuperou temperatura corporal normal e também capacidade emocional de conectar, de expressar sentimentos, de buscar e oferecer calor humano. Carolina desenvolveu capacidade genuína de responder com compaixão em vez de frieza filosófica. Armando permaneceu mais distante, mas estabeleceu política nova na fazenda, permitindo reconhecimento emocional de sofrimento em vez de exigir distanciamento absoluto. Em 1880, André Rebouças visitou e ouviu história. Caso seu demonstra custo literal de frieza emocional sistemática, ele disse a Luísa. Sala que congelou impossível durante parto testemunhou objetivamente frieza que você experimentou subjetivamente por anos. Posso documentar. Luísa concordou, e artigo congelada pelo sistema. Manifestação literal de frieza emocional foi publicado amplamente. Em 13 de maio de 1888, Luísa estava no Rio com calor, 11 anos, e Miguel tinha 37 anos, completamente recuperada fisicamente e emocionalmente transformada. Testemunhou. Fui tratada com frieza emocional por vida inteira. Sistema negou calor humano, compaixão, conexão. Durante parto, frieza manifestou-se literalmente como frio impossível. Quase matou minha filha e eu porque não tinha calor interior para oferecer. Mas recebi calor depois e descongelei. Abolição deve incluir fim de sistemas que negam calor humano básico. Rebouças citou. Escravidão funcionava através de múltiplas formas de desumanização, incluindo negar calor emocional e compaixão. Luísa demonstrou custo literal, frio impossível manifestando durante parto. Sistema que opera através de frieza emocional sistemática quebra pessoas profundamente e cria custos mensuráveis. Após a abolição, Luísa e Calor estabeleceram programas de recuperação emocional para sobreviventes de frieza sistemática. Descongelar emocionalmente após anos de frieza é processo longo, Luísa ensinava. Requer receber calor consistente, requer ambiente seguro para expressar emoções, requer tempo. Mas é possível. Eu descongelei. Outros podem também. Calor dedicou vida a trabalho sobre importância de calor emocional em cura. Nasci em frio impossível porque mãe foi congelada por sistema. Aprendi que calor emocional não é luxo, mas necessidade básica para a saúde física e psicológica. Sistemas que negam calor matam não apenas emocionalmente, mas às vezes literalmente. Luísa viveu até 1933, vendo filha transformar compreensão de necessidade de calor emocional. Morreu aos 82. Fui congelada por frieza sistemática. Quase morri sem calor para dar. Mas descongelei através de receber calor. Vida depois foi diferente, com conexão, com calor, com humanidade. Miguel morreu em 1931. Ela foi tratada com frieza até manifestar literalmente como frio. Vi impossível. Vi cura através de calor. Aprendi que calor emocional não é fraqueza, mas necessidade humana fundamental. História tornou-se estudada por múltiplas disciplinas. Médicos documentaram. Caso sugere conexões possíveis entre trauma psicológico e manifestações fisiológicas que medicina não entende completamente. Hipotermia sem causa aparente correlacionando perfeitamente com história de frieza emocional sistemática. Recuperação coincidindo com oferecimento de calor emocional. Mecanismo desconhecido, mas correlação notável. Psicólogos estudaram. Frieza emocional sistemática cria trauma de apego onde vítimas perdem capacidade de conectar emocionalmente. Luísa foi tão completamente congelada emocionalmente que não tinha calor interior para oferecer nem para a filha. Recuperação requer descongelamento, através de receber calor consistente e seguro ao longo de tempo. Físicos examinaram relatos de temperatura impossível. Múltiplas testemunhas descrevem frio extremo em ambiente tropical sem fonte aparente.
Viole termodinâmica, mas é consistentemente relatado. Sugere fenômenos que física atual não explica, mas que podem existir em circunstâncias extraordinárias. Filósofos estudaram. Sistemas que operam através de negar calor humano e compaixão negam necessidades fundamentais. Luísa foi sistematicamente negada reconhecimento emocional e conexão compassiva. Não é eficiência ou racionalidade, é crueldade disfarçada como filosofia. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Luísa, primeiro congelada e sozinha, depois sendo aquecida por figuras ao redor representando o calor humano, finalmente com calor e irradiando calor. Inscrição: em memória de Luísa e todas congeladas por frieza sistemática. Em honra de calor, demonstrando que descongelamento é possível e que calor humano é necessidade não luxo. Descendentes, 489, compartilharam histórias transmitidas sobre bisavó congelada até manifestar literalmente, que descongelou através de receber calor, que ensinou que calor emocional é necessidade humana fundamental. No centro estava a verdade. Luísa foi tratada com frieza emocional sistemática por vida inteira. Sistema negou calor humano, compaixão, conexão. Durante parto, frieza manifestou-se literalmente como frio impossível que quase matou mãe e bebê. Mas o que aconteceu depois? Oferecimento de calor emocional, descongelamento gradual, recuperação física e emocional, transformação de sistema, mudou tudo. História ensina. Primeiro, frieza emocional sistemática tem custos reais que podem manifestar fisicamente de formas devastadoras. Segundo, calor emocional não é luxo sentimental mas necessidade humana fundamental para a saúde. Terceiro, descongelamento após anos de frieza é possível mas requer calor consistente ao longo de tempo. Quarto, sistemas baseados em negar calor humano são fundamentalmente cruéis independente de racionalizações filosóficas. Quinto, impossível pode forçar confrontação com filosofias prejudiciais quando custos tornam-se inegáveis. Sexto, transformação é possível quando pessoas confrontam custos de comportamentos e escolhem mudar. Perguntas permanecem. Quantos são congelados por frieza sistemática hoje? Como protegemos necessidade humana de calor emocional? Como apoiamos descongelamento de pessoas quebradas por frieza? Como garantimos que sistemas operam com compaixão não crueldade racionalizada? História oferece testemunho. Frieza emocional sistemática congela pessoas profundamente. Calor emocional é necessidade não fraqueza. Descongelamento é possível através de calor consistente. E sociedade que valoriza calor humano é mais saudável. Se manifestação foi literal ou metáfora, lição permanece. Negar calor emocional tem custos imensos. Calor é necessidade humana fundamental. E mundo onde todos recebem calor humano básico é mundo mais compassivo e saudável. Mensagem final. Reconheça a frieza emocional como violência. Valorize calor humano como necessidade. Ofereça compaixão consistentemente. Apoie descongelamento de pessoas congeladas. Trabalhe por sociedade onde ninguém é tratado com frieza como Luísa foi. Luísa demonstrou que mesmo congelamento profundo pode descongelar. Que calor oferecido pode curar frio interior. Que recuperação é possível. E que futuro com calor vale todo esforço. Frieza congela. Calor descongela. Conexão cura. E mundo onde calor humano é garantido é mundo mais humano. Essa herança, não que foi congelada, mas que descongelou, demonstrando que calor emocional é necessidade fundamental que deve ser protegida e oferecida a todos sempre.